Meus amados irmãos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Chegamos à 11ª lição do primeiro trimestre de 2023. Estudaremos no próximo domingo sobre o avivamento e a missão da igreja. Estamos no final do primeiro trimestre e logo estaremos estudando lições preciosas sobre a família. Eu peço a você, caro aluno e professor, que continue com este compromisso com a palavra de Deus e com a Escola Bíblica Dominical, porque certamente teremos lições preciosas no segundo trimestre de 2023. Também agradeço neste momento a todos vós que compartilham nossas aulas, que nos ajudam a alcançar mais pessoas. Agradeço a todos que são inscritos neste canal. Eu creio que neste momento você, caro professor, está com a sua revista pronto para ver o que temos de argumentar sobre os tópicos da lição. E eu oro a Deus para que cada lição possa ajudar você, caro professor, a lecionar e você, caro aluno, a entender a lição e cooperar com seu professor durante a exposição em classe. Assim, vamos orar ao Senhor neste momento e agradecer por este momento tão especial e pedir que Ele nos dirija em nossas palavras. Pai querido, te louvamos e agradecemos por esta oportunidade rica que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nos dê a tua direção, a inspiração do teu Espírito para que possamos falar aquilo que convém e aquilo que for útil para o caro professor, professora, aluno ou aluna que esteja nos assistindo neste momento. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, à nossa aula e é sempre com o nosso texto áureo que nós começamos. O nosso texto áureo se encontra em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, um texto muito conhecido, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Repetindo: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Vamos à nossa verdade prática. Neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Realmente é desafiador pregar o evangelho em nossos dias. É desafiador mostrar que é um homem de Deus, uma serva de Deus, e confrontar tudo aquilo que tem vindo contra nós, contra a igreja do Senhor, e continuar pregando o evangelho de poder. Para isso, precisamos receber este poder, esta ousadia vinda dos céus, e o avivamento espiritual vem para isso, para que nós sejamos testemunhas vivas do Senhor, onde quer que pise a planta dos nossos pés. Sendo assim, onde você estiver, meu irmão, seja uma testemunha viva do Evangelho do nosso amado Salvador Jesus Cristo. A lição de hoje fala sobre a missão da igreja. E a missão da igreja, nós sabemos muito bem, a principal missão da igreja é ganhar almas para Cristo, é evangelizar o mundo. E quando falamos de evangelismo, falamos sempre do trabalho local. E quando falamos em missões, falamos em um trabalho que é regional ou transcultural. E é isso que nós vamos aprender nesta lição. A evangelização local, a evangelização regional e a evangelização transcultural. Prosseguindo, vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 14 a 20. Marcos, capítulo 16, 14 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua
incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Vamos, portanto, aos objetivos da nossa lição. Primeiro, conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva. Segundo, conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o evangelho sob o poder do alto. E por último, explicar que o genuíno avivamento repercute em evangelismo e missões, juntamente com a manifestação dos dons e poder do Espírito Santo. Vamos, portanto, à nossa introdução. Neste trimestre, vimos que, nos seus primórdios, a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados, como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Depois que foram revestidos de poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos. Como exemplo, nós vemos aqui na lição que tratou sobre o apóstolo Pedro. Continuando, eles receberam mais poder para cumprir o mandato, a ordem de Jesus, que foi ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia contra Deus. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição: o avivamento após a ressurreição de Cristo. Primeiro item do primeiro tópico: o desânimo dos discípulos. Depois da ressurreição, Jesus se apresentou triunfante e glorioso perante seus discípulos, que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados. Ao ouvirem o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus, e constatado que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram. Estavam completamente desolados. Prosseguindo, segundo item do primeiro tópico: a aparição de Jesus aos discípulos após haver ressuscitado. Ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e, com medo dos líderes judeus, Jesus lhes disse: paz seja convosco. Eles pensavam que viam algum espírito, até que Jesus lhes mostrou as mãos e os pés perfurados. Mesmo assim, eles não creram que era Cristo ressuscitado. Terceiro item do primeiro tópico: o avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos seus discípulos o mandato da grande comissão. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam seu ministério. Esses sinais estão à disposição de todos os que creem em todos os tempos e lugares. O que este primeiro tópico nos mostra? Nos mostra que os discípulos, após a morte do Senhor Jesus Cristo, eles se dispersaram
E quando foi notificado a eles que Jesus Cristo havia ressuscitado, a princípio eles não creram, eles não acreditaram no relato de Maria. Porém, o Senhor Jesus Cristo apareceu a eles, dialogou com eles, participou com eles de mais uma pesca maravilhosa, como está lá em João no capítulo 21. Mostrou a eles que realmente ele era o Cristo e o Cristo ressurreto, para que eles tivessem plena convicção da mensagem que eles haveriam de pregar por todo o mundo. A aparição do Senhor Jesus Cristo deu a esses discípulos uma nova visão do Evangelho, que talvez na mente de alguns havia cessado com a morte do Senhor Jesus Cristo. Mas eis que o Senhor Jesus Cristo ressuscita, cumprindo a sua palavra, e agora ele comissiona, ele ordena a seus discípulos para irem por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E antes de irem, está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 49, que eles deveriam ficar na cidade de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Então, este momento foi o momento em que eles passaram por um processo de transformação no seu interior. E assim veio um tempo de espera. Jesus esteve com eles durante 40 dias. A espera do Pentecoste foi durante 10 dias. Em 1 Coríntios capítulo 15, disse que havia entre eles 500 irmãos. Quando chegou no dia do Pentecostes, era apenas 120 irmãos. Ou seja, 380 não aguardaram a promessa do Pai, a descida do Espírito Santo. Mas aconteceu em Atos capítulo 2 e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, e assim o Senhor lhes deu ousadia para pregar o Evangelho. Vamos então, continuando, depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram enfermos. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus. Filipe curou muitos enfermos. Desse modo, vários outros fatos demonstraram que a Igreja de Jesus recebera o avivamento espiritual indispensável para proclamar o Evangelho sob o poder do alto. Então, o que o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra é que estes discípulos receberam sim poder, ousadia. E isso vemos na palavra que foi dita pelo Senhor Jesus: e imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. E quantas vezes no livro de Atos dos Apóstolos nós temos os servos de Deus impondo as mãos sobre enfermos e eles sendo curados? E quantas vezes imporam as mãos sobre as pessoas que não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo e eles receberam o batismo no Espírito Santo? Isto é, a promessa foi se cumprindo a cada dia. E é claro, irmãos, nós cremos que isto também é para os nossos dias. O poder do alto desce sobre o crente, não para que ele fique pulando dentro da igreja, mas que ele possa ir e pregar o Evangelho com ousadia, onde estão as almas sedentas por uma palavra que possa mudar as suas vidas. Prosseguindo, vamos ao segundo tópico da nossa lição: o avivamento na missão da igreja local. Primeiro item do segundo tópico: o avivamento nas missões locais. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o Evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na Cidade Santa, mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o Evangelho. Pedro chegou a dizer: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Apesar de serem ameaçados, eles não pararam de falar de Jesus. Isso fez uma grande diferença no início da igreja. Ora, aqueles homens que antes estavam tímidos, desolados, desanimados, agora enfrentavam as autoridades judaicas e falavam ousadamente do poder de Deus. E os milagres foram acontecendo
já no início da igreja. Pedro foi tirado de forma milagrosa de dentro de uma prisão. E o evangelho foi se estendendo de cidades em cidades. Os que eram perseguidos iam pregando o evangelho, e assim o reino de Deus alcançou lugares longínquos. O livro de Atos dos Apóstolos ele pode ser dividido em 3 partes. O evangelho em Jerusalém, o evangelho em Judeia e Samaria e o evangelho nos confins da terra. Ou seja, a expansão do evangelho é mostrada no livro de Atos dos Apóstolos. Continuando, este é o modelo de evangelização dinâmica local. Não só pregar dentro das 4 paredes dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. A Igreja Avivada apresenta sinais de que o Pentecostes está ativo em sua prática missionária. Há uma demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida e o amor pela pregação do Evangelho de Jesus se faz notório. Por isso que nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais e nas manifestações sobrenaturais do Espírito Santo em nossas reuniões. Precisamos então avançar, mas precisamos começar com as missões locais. Precisamos enfrentar as oposições no ambiente próximo da igreja na qual servimos. Precisamos pregar para os nossos vizinhos. Precisamos evangelizar os nossos próprios amigos e também os nossos próprios parentes. Isto significa começar por Jerusalém, para que possamos alcançar Judeias, Samarias, como veremos durante esta lição. Continuando, vamos para o segundo item do segundo tópico, o avivamento nas missões regionais. É o segundo item do segundo tópico. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. No estado brasileiro, há diversos municípios e cidades do interior. Essas cidades ou esses municípios mais distantes são as nossas Judeias e Samarias, a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos a levaram a muitos outros lugares. Em Atos capítulo 8, nós vemos o Evangelho chegando em Samaria. E veja que interessante, os samaritanos não se comunicavam com os judeus, conforme está em João no capítulo 4. Mas em Samaria, segundo Atos capítulo 8, versículo 1, versículo 4 e versículo 14, Deus realizou um grande despertamento espiritual. Muitas pessoas foram curadas, muitos sinais e maravilhas aconteciam ali através do servo de Deus chamado Filipe. Prosseguindo, vamos para o terceiro item do segundo tópico, missões regionais atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte para evangelizarem, cumprindo a grande comissão de Jesus. Ainda há muitas vidas precisando de salvação e nós precisamos cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguições, a fim de despertarmos para a obra de Deus. Ora, ainda desfrutamos da liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares, estados, cidades e distritos. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda a Cristo. Precisamos aproveitar, meus amados irmãos, a liberdade que temos de culto, a liberdade que temos de ir às casas, de pregar o evangelho na rua. Enfim, a igreja não pode perder esta liberdade e oportunidade que é dada em nosso país. Precisamos avançar e ganhar almas para Cristo. Vamos para o último tópico da nossa lição, o avivamento e as missões transculturais.
Olha que interessante, em Atos 1:8, Jesus disse que seus discípulos haveriam de levar sua mensagem até aos confins da terra. Eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, em Chipre e em Antioquia. E quando você olha Atos capítulo 11, é interessante, eu quero mostrar para você isto. Atos capítulo 11 nos diz o seguinte, versículo 19 está exatamente como está na nossa tela. E os que foram dispersos, disperso por causa de quê? Disperso pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão aos judeus. A princípio, eles foram anunciando a palavra somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões chíprios e cireneus, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Ora, temos então o nascimento de uma igreja grega, uma igreja onde predominavam os gregos. Vamos continuar a leitura? Diz assim a palavra do Senhor. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. E assim prossegue o texto. Eu faço questão de ler para você como que as coisas de Deus acontecem. Aquelas pessoas que foram dispersas, que foram para a Fenícia, Chipre e Antioquia, a princípio eles não anunciaram a palavra a ninguém, a não ser aos judeus. Porém, chíprios e cireneus foram para Antioquia e começaram a pregar aos gregos, e os gregos se converteram, e ali a igreja se tornou uma igreja conhecida em Jerusalém, porque o Senhor estava operando maravilhas naquele lugar. E ali se formou a primeira igreja missionária de todos os tempos, a igreja em Antioquia. Glória a Deus. Continuando então, o primeiro item do terceiro tópico, primeira igreja missionária. A igreja em Antioquia já realizava as missões locais ou missões urbanas, e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. É o versículo número 22 deste texto. Diz assim a palavra do Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Mas não foi somente isto. Diz aqui o versículo 23. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito do coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. A igreja cresceu maravilhosamente em Antioquia. E o que Barnabé fez? E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. Diz assim a nossa revista, aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais, ou seja, passar de uma cultura para outra. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão. Como vimos em lição anterior, Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente. Portanto, o que vemos no livro de Atos dos Apóstolos é Paulo chegando na Europa. É Paulo levando o evangelho para a Europa e fazendo com que a Europa conhecesse quem era Jesus Cristo. E através dali, uma igreja sólida se formou. Porém, com o passar do tempo, as coisas mudaram, e mudaram muito, e nós vamos ver isto em nossa lição. Segundo item do terceiro tópico, evangelização e decadência espiritual da Europa.
A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos, alcançou a África, onde se destacou David Livingstone, de 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam por outras partes. Hudson Taylor foi missionário na China de 1853 a 1905 e houve outros missionários que deram suas vidas à obra missionária transcultural a partir da Europa. Eu lembro a você que a Assembleia de Deus foi fundada através de dois suecos, dois homens de Deus que eram da Europa e que foram aos Estados Unidos e lá foram batizados no Espírito Santo e de lá vieram para o Brasil, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Estes homens eram europeus. O mundo foi evangelizado através dos missionários que vieram da Europa. E aí, cabe aqui uma colocação muito interessante, meus amados irmãos. Veja que este movimento de missões, 1840, 1853, foram anteriores ao movimento pentecostal da Rua Azusa e anterior também ao nascimento das Assembleias de Deus. Ora, qual é a necessidade de destacarmos isto? É dizer o seguinte: mesmo antes de haver Assembleia de Deus, havia movimento missionário. E muitos missionários de hoje não são assembleianos. Aliás, a Igreja Assembleia de Deus, se nós olharmos a proporção de crentes e de pastores que existem neste país, nós temos proporcionalmente pouquíssimos missionários. Isso nos alerta para algo importante. Se você for trabalhar na obra de missões, você vai encontrar muitos irmãos batistas, muitos irmãos metodistas, muitos irmãos presbiterianos que estão pregando o evangelho também em outras nações. Portanto, apesar de nós acreditarmos que o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, é o que está em Atos 2, nós não podemos dizer que somente os assembleanos têm poder de Deus para evangelizar. Não, de forma alguma podemos falar isto, porque muitos irmãos batistas e muitas agências missionárias batistas e de outras denominações têm muito mais história, têm muito mais experiência do que as agências missionárias das Assembleias de Deus. Portanto, eu deixo aqui um reconhecimento aos nossos amados irmãos que, apesar de não crerem como nós cremos, no batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, são pessoas que estão dedicadas à obra missionária e estão se expandindo pelo mundo de forma grandiosa. Amém? Vamos prosseguir? Por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se tornou em pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo no mundo. Muitas e muitas igrejas na Europa estão se fechando, estão se tornando em boates, estão se tornando em bibliotecas. As igrejas estão sofrendo por causa da frieza espiritual, por causa da falta de um avivamento espiritual. Infelizmente, isso está acontecendo em muitos países, não quero citar nenhum deles no momento, mas quero dizer que é triste ver países que foram expressivos na evangelização do mundo hoje carecer de missionário e ter uma população completamente materialista que não se volta para Deus e para o Evangelho. Este é um quadro muito triste. Os crentes se acomodaram, deixaram de buscar o avivamento espiritual, conforme diz a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Esse é o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Ou seja, o povo não quer se converter.
O povo é materialista em extremo e acha que a prosperidade material é mais importante do que a salvação da sua alma. E a Europa hoje é um lugar sombrio em relação ao Evangelho. Continuando, há países no velho continente em que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. Vamos, portanto, ao terceiro e último item do terceiro e último tópico. Clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja até aos confins da terra. Elas concretizam o ide imperativo de Jesus, que ordenou seus discípulos a irem por todo o mundo e pregarem o evangelho a toda criatura. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, líderes e dirigentes. Que Deus avive sua obra em todo o mundo. Oremos como Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica na ira. Lembra-te da misericórdia. Amados irmãos, precisamos de um avivamento que alcance todo mundo, porque o evangelho precisa se estender por todo o mundo, a toda criatura. Recentemente, vimos Deus movimentando os Estados Unidos da América através de uma igreja? Não. Através de uma universidade? Através de um líder? Não. Através de jovens que se propuseram a orar? Através de uma campanha de avivamento? Não. Através da espontaneidade de pessoas que decidiram permanecer na presença de Deus, sentir a sua graça. E através daquele movimento, vidas foram renovadas, pessoas se converteram ao Senhor. O que é isto? Isto é avivamento. Que Deus possa continuar sacudindo as nações e fazendo com que a chama do Espírito Santo possa chegar nos corações. E mais importante de tudo, meus amados irmãos, é ver os resultados reais do avivamento, que é a conversão, que é a renovação de pacto com Deus, perdão. Isto é avivamento. Não devemos pensar, meus amados irmãos, que avivamento é só o avivamento pentecostal, com línguas estranhas, com abraço, com choro, com lágrimas. Não. O avivamento é transformação de vida, é mudança na mente e no coração, nas ações, nas atitudes, nos relacionamentos. É mudança no louvor, na oração, na pregação. E tudo fica maravilhoso quando há um avivamento, porque o coração se renova, a mente se renova, os louvores se renovam e a igreja se renova para ter uma nova comunhão com Deus. Amém? Que o Senhor possa avivar a sua igreja nesses últimos dias. Vamos à nossa conclusão. Os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, eu termino convidando você para a próxima aula, a 12ª lição, que tem como título Vivendo no Espírito. E eu quero encerrar agradecendo a você por estar comigo em mais esta aula. Deus possa abençoar a tua família, Deus possa abençoar a tua igreja. Deus te dê uma lição maravilhosa no próximo domingo. Esperamos você aqui na próxima semana. Esteja conosco, assim oramos para que Deus possa continuar nos dando a sua graça e que a escola dominical continue sendo o grande diferencial na tua vida e na minha vida, meu querido irmão e irmã em Cristo Jesus. Amém? Deus os abençoe. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Amém e amém.